Pai querido e amado, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer pela oportunidade de poder estar nessa manhã, Pai, compartilhando a tua palavra a respeito de crescimento. E eu creio, Pai, que todo crescimento vem do Senhor. E é esse crescimento que vem do Senhor que eu estou interessado, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos e nessa igreja, Pai. Não o inchaço que vem através do fermento de Satanás, mas o crescimento que o Senhor promove, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos numa manhã chamada Escola de Crescimento. E tem um tema, na verdade não é bem um tema, mas é uma inspiração que está no meu coração para ministrar hoje, nessa manhã, para vocês. Antes de mais nada, eu quero só relembrar de alguns versículos que a gente sempre tem como versículos áureos para a nossa escola de crescimento, que é o versículo de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6 e 7, que está escrito: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de... Quem é que dá o crescimento? Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em Lucas 2 diz, Lucas 2,52 diz, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Em Salmo 115, versículo 14, está escrito: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Aleluia. Então, observa que Deus ele está interessado no crescimento. Mas eu quero iniciar mesmo essa ministração com um texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, no versículo 1. Gênesis, capítulo 9, versículo 1. E aqui em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 1, tem uma passagem bíblica que é muito interessante. Quando Deus ele chega para Noé e ele traz algumas instruções. Você sabe o que aconteceu na vida de Noé, né? Então houve o dilúvio. E o que é que acontece depois do dilúvio? Noé levanta um altar. Você pode ver isso no capítulo anterior, a partir do versículo 20. Noé levanta um altar e ele pega animais limpos e ele oferece ao Senhor. E Deus aparece para ele. E quando Deus aparece para ele, no versículo 1 diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse. O que foi que Deus disse depois que ele abençoou Noé e a seus filhos? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Diga, multiplicai-vos. Aleluia. Multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, antes de multiplicai-vos, está escrito sede fecundos. Queridos, essa expressão, sede fecundos, essa palavra fecundos, é o que Deus trouxe ao meu coração para trazer nesta manhã. Deus, ele faz com que o seu povo seja fecundo. E o ser fecundo é ter a capacidade de multiplicar. Aleluia. Agora você pode dizer, pastor, quer dizer que agora a gente vai encher a terra? Não, a terra já está quase cheia. Ok? Nós não vamos falar aqui especificamente da multiplicação de filhos naturais, e sim da multiplicação de filhos espirituais. Ok? Não só a multiplicação de filhos, mas essa palavra ser fecundos, que vem através da bênção de Deus sobre a sua vida, tem a ver com o crescimento. Nós estamos falando em uma escola de crescimento. E para crescer é necessário que haja aumento. E existem dois tipos de aumento. Eu vou estar falando daqui para o final sobre dois tipos de aumento. Existe o aumento através da adição, quando algo é somado ao que já existe. E existe o aumento através da multiplicação. O aumento através da multiplicação é diferente do aumento através da adição. O aumento através da multiplicação é quando o que existe aumenta. É diferente de o que existe receber algo novo, ter um acréscimo sobre si. Isso traz crescimento. Por exemplo,
aqui tem água, ok? Eu posso adicionar água dentro deste copo, dentro desta taça, e vai aumentar o nível, ok? Eu adiciono e aumento o nível. Isso é crescimento? Sim. Mas existe outro tipo de crescimento, como se a partir dessa própria água, ela começasse a crescer e a transbordar. Então, esse crescimento onde essa água começa a crescer e a transbordar, não é adição, é multiplicação. É o que já existe se tornando maior. O que já existe se multiplicando, ok? Eu vou dar exemplos melhor didáticos daqui para o fim dessa mensagem, mas eu gostaria que você pegasse essa proposta, que Deus ele fala para Noé, sede fecundo, só que ele não fala só para Noé, ele fala para Noé e também para os seus filhos, porque se Deus falar só para Noé, olha Noé, eu vou fazer uma grande multidão a partir de você, isso aí seria meio que adição, é como se Deus fosse trazer filhos, mas a proposta de Deus não era trazer filhos, não era fazer um povo novo para somar aqueles que já foram salvos do dilúvio e assim a terra ser povoada. Não, Deus ele queria povoar a terra a partir do povo que estava na terra. Deus poderia, queridos, fazer um povo novo? Deus poderia, do pó da terra, levantar um grande exército de pessoas? Poderia, ele fez uma vez, ele poderia continuar fazendo. Mas um dos princípios do crescimento que Deus, ele deixa claro quando você vai estudando a palavra, Deus ele sempre gosta de multiplicar as coisas a partir do que já existe. Então, o crescimento que nós vemos inspirado na palavra é um crescimento não só de adição, mas sim de pegar o que já existe e multiplicar. Isso vai ficar mais claro. Algumas pessoas ainda estão desconfiando, mas vamos para frente. Eu quero ir com vocês para Gênesis no capítulo 48, no versículo 3. Antes de Gênesis 48, você pode segurar em 48, vamos para o 17, né? Só para a gente seguir aqui uma ordem, não que isso faça diferença, mas Gênesis 17, no versículo 1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eita glória a Deus, imagina aí. Apareceu o Senhor e disse: ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele não disse: eu sou o Deus. Deus apareceu. Só em Deus aparecer, queridos. Mas Deus apareceu e disse: ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele não disse: eu sou o Deus que posso fazer qualquer coisa. Não, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que emana a fonte de todo poder. O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A gente fala Deus é poderoso, mas Deus ele não só é poderoso, ele é todo-poderoso. Glória a Deus. Tudo em Deus é poderoso, queridos. Tudo em Deus é poderoso. Deus não tem nada sem poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele apareceu para Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aí ele fala para Abraão, que na época ainda era chamado de Abrão, né? Abrão. Anda na minha presença e ser perfeito. Todo-Poderoso chega para você e diz: ei, anda na minha presença e ser perfeito. Antes eu li esse texto e eu pensava que era algo difícil para Abraão ser perfeito. Mas primeiro Deus diz: ande na minha presença. E depois ele diz: seja perfeito. Às vezes tem pessoas que estão lidando com problemas na carne, por exemplo. Problemas de carnalidade. E não sabe como lidar e diz: rapaz, eu não tenho força para conseguir segurar a minha carne. Mas não é que você não tem força. Você tem força. Você só precisa ter mais temor. E o que é temor? É considerar a presença de Deus. Considerar a presença de Deus e andar na presença de Deus. Mas nós vivemos na presença de Deus
De um ponto de vista, sim, porque não tem como você fugir da presença de Deus. O salmista dizia que se ele fosse ao mais alto dos montes, Deus está lá. Se descesse ao mais profundo dos mares, Deus também estaria lá. Ou seja, pode descer ao abismo, pode ir. Não há um lugar onde Deus não esteja. Deus está em toda parte. Mas o que faz você andar na presença de Deus não é só você estar no mundo, é você estar considerando a presença de Deus. E quando você está considerando a presença de Deus, queridos, não vai ser difícil você andar de forma certa. Aleluia. Sabe, amados, tem gente que está num ambiente e está ali falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Aí de repente ele olha e vê aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado. E a pessoa já se ajeita. Por quê? Porque ela está sendo filmada. Nessa igreja nós temos várias câmeras. Câmeras que você nunca nem viu. Aleluia. Sorria, você está sendo filmado. Existem pessoas 24 horas olhando para essas câmeras. O pastor não está olhando para essa câmera agora não. Por quê? Porque ele está pregando, como é que ele vai estar olhando? Mas tem gente olhando. E tem gente que nem é crente que está olhando. Nós pagamos a um serviço de segurança 24 horas por dia, onde eles estão olhando e gravando tudo que está nas câmeras. Só que essas câmeras, queridos, elas podem estar num ambiente, mas sabe de uma coisa? Você está sendo filmado mesmo quando você sai da igreja. Você está sendo filmado o tempo todo. Diga para alguém perto de você, diga aí, sorria. Você está sendo filmado. Você está sendo filmado por quem? Pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aquele que pode definir toda a tua eternidade. Ele não só pode, como ele vai definir toda a sua eternidade. Aonde você vai passar e como você vai passar toda a sua eternidade. Agora, os planos dele são planos de paz, são planos de bênção para você. Ele quer o melhor. Ele só quer que você também queira o melhor. Diga isso para alguém para você. Diga aí, Deus quer o melhor para você. Deus só quer bênção para você. E você quer bênção também. Porque ele disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então ele chega para Abraão e diz, Abraão, ei, sorria, você está sendo filmado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Aí olha só o que ele diz. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Aleluia. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pais de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Aleluia. Sabe, amados, hoje nós estamos já na nova aliança, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, ele já nos comprou para nosso Deus e Pai. E a palavra fala lá em Gálatas que não é aquele povo que era filho de Abraão, mas o filho de Abraão é o da fé. O povo da fé são os filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Está escrito assim. Quantos são da fé? Quantos creem em Deus? Sabe, amados, quando nós cremos em Deus e servimos a Deus, nós somos identificados como filhos de Abraão. E o filho de Abraão, ele é o quê? Rei. É o que Deus falou. Reis procederão de ti. Reis procederão de ti. Sabe, amados, nós sabemos que reis naturalmente procederam de Abraão, mas reis espiritualmente procederam de Abraão, porque os da fé é que são filhos de Abraão. E Jesus, ele é o rei dos reis.
Aleluia. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Isso é muito importante. Mas tudo isso, queridos, vem através não da força e da habilidade de Abraão. Porque Abraão já tinha quantos anos aqui? 90. 90 anos, queridos. 99 anos. Estava pertinho dos 100. 99 anos e ele não tinha filhos. E Deus chega para ele e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está animado, Deus não está preocupado com nada, com o tempo não, queridos. Sabe, às vezes a gente fica preocupado, aí está passando muito tempo. Deus é o dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Deus já existe antes que existisse o tempo. Aleluia. Sabe, quinta-feira eu apresentei o programa Divulgando Ciência e 2 mossorões. Lembra que a gente está orando aqui por criatividade, por inovações em Mossoró? Você sabia que 2 mossorões publicaram essa semana, mês passado, um artigo numa revista internacional de Londres, que é uma revista de conceito máximo, tanto em física como em matemática. As revistas científicas, elas têm B3, B2, B1, aí A3, A2, A1. A1 é a mais top de todas. E essa revista é A1 em matemática e em física. E eles fizeram uma publicação que essa publicação ela tem impactos no entendimento daquilo que se entende por o início das coisas, do universo. Então essa publicação ela é tão forte que ela rapidamente ela foi aceita, foi estudada e ela foi publicada e através dela vai permitir você conhecer coisas bem próximas lá do início do universo. E os moçoroenses, eles pegaram uns estudos que já existiam, de uma matemática formal que trabalha em modelos, só que esses modelos eram feitos para um espaço negativo, ali um espaço, não de tempo, mas vamos colocar uma dimensão negativa. Então, essa dimensão negativa, ela não poderia ser aplicada na física, porque para ser aplicado na física, ela só poderia ser aplicada se o espaço fosse positivo, porque não existe o tempo negativo na física. A física, o tempo sempre é maior do que 0, ok? Então, os moçoroenses pegaram o que já existia para o tempo negativo e eles refizeram as contas para um tempo positivo, para um espaço positivo. E para esse espaço positivo, para números positivos, agora pode ser aplicado uma interpretação de tempo, e essa interpretação de tempo, ela pode ser aplicada também em interpretações logo ali após ao que o pessoal chama de teoria do Big Bang, que nós entendemos como criação do universo. Ok, queridos? Então, observa, para a teoria moderna hoje, o universo ele teve um início. Então, o tempo passou a existir a partir da criação do universo. O universo que nós conhecemos. Porém, o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do universo. Ele que criou o universo. Existem muitas coisas além do universo conhecido. Deus criou o universo conhecido. Deus é o Criador do tempo conhecido. Antes do tempo, Deus já existia. Você acha que Deus está preocupado com o tempo? Você acha que Deus está preocupado porque as coisas estão demorando? Não, queridos. Deus não está preocupado com o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Criador do tempo. Ele está fora do tempo. Ele pode esticar o tempo. Ele pode curvar o tempo. O Einstein descobriu que o tempo ele pode ser curvado pela matéria, queridos. Então, Deus é tão poderoso. Deus ele não tem falta de recursos. A Aurélia anda estudando agora essas coisas do universo. Física quântica, Aurélia? Física quântica. E ela descobriu que um dos maiores planetas que existe é Netuno. E o núcleo de Netuno inteiro é de diamante, queridos. Netuno é cerca de 500 vezes o tamanho da Terra. Ou seja, só em Netuno, todo o núcleo de um planeta que é 500 vezes maior do que a Terra, é tudo de diamante.
Você acha que Deus tem problema com fazer os alicerces das muralhas da cidade de pedras preciosas? Às vezes a gente estuda a palavra, queridos, e acha que é grande demais aquilo que a gente está vendo. Não é grande demais, queridos. Nada disso é grande demais. Aleluia. O nosso Deus é grande demais. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então ele falou com Abraão, 99 anos, e talvez já desanimado, não vou ter filho. Aí ele chega para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ei, eu vou te abençoar. Eu vou te multiplicar extraordinariamente. Eu vou te fazer fecundo extraordinariamente. De ti vão proceder reis. Aleluia. Crescimento, queridos. Eu quero ir lá para Gênesis. Ainda estamos em Gênesis, no capítulo 48, no versículo 3. Diz: Disse Jacó a José. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó era o neto já de Abraão. Ou seja, Deus cumpriu a promessa dele, que ele fez a Abraão, tornando em Abraão e tornando em pai. Agora ele já é avô. Na verdade, ele já é bisavô aqui nesse versículo. Porque o neto dele já está falando para o bisneto dele. Então Jacó já está falando agora para José. E Jacó chega para José e olha o que Jacó diz a José. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Já pensou essa conversa de vovô com o netinho? Imagina aí, pastor Juarez, o senhor quando tiver os seus netinhos. Aí chama o netinho para conversar, já lá com seus 20 e poucos anos, diz: netinho, vem cá, eu tenho algo para conversar com você. Ei, um dia o Deus Todo-Poderoso apareceu para mim e me falou umas coisas, eu quero falar para você. Sabe, queridos, é esse tipo de experiência que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Experiências com Deus Todo-Poderoso. Ele falou com Abraão, Ele falou com Jacó. Ele fala com você. Aleluia. Então, disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse. O que foi que Deus disse a Jacó? Olha só o que a palavra diz. Ele me disse: eis que te farei fecundo. Aleluia. Eis que te farei fecundo e te multiplicarei. E te tornarei multidão de povos. E à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Aleluia. Deus chega e diz: ei, eu vou te fazer fecundo. Eu vou te multiplicar. Queridos, essa palavra fecundo me veio ao coração para essa manhã. Deus está fazendo pessoas fecundas aqui. Capazes de multiplicar aquilo que Ele colocar na sua mão. Aquilo que Ele já colocou dentro de você. A vida que Ele colocou dentro de você. Há uma capacidade para multiplicação. Deus, Ele abençoa para te tornar fecundo, para que você tenha a capacidade de multiplicar. As coisas estão paradas, as coisas estão travadas, mas a bênção do Senhor vem sobre a sua vida e aquilo que era impossível, aquilo que está difícil, começa a acontecer. Não é pela sua força. Muito embora você tenha que botar força para fazer a sua parte. Mas não vai ser só pela sua força. Aleluia. Gênesis capítulo 39, no versículo 4, está escrito: logrou José mercê perante ele. Aqui José está na casa de Potifar, como escravo. E ele é colocado como mordomo. E Potifar começa a observar José. Está escrito: logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de toda a sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar
tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, Potifar começa a olhar para José e ele começa a ver que Deus está com José. Porque tudo que José faz, Deus prospera nas suas mãos. Como é que Potifar percebeu que Deus estava prosperando o que era colocado na mão de José? Porque crescia, porque multiplicava, aumentava, preservava. Aleluia! Então, queridos, a bênção do Senhor, ela tem a capacidade de trazer crescimento. Deus, ele te faz fecundo em todas as áreas. Eu quero ir com você para Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 13. Aqui nós vemos Jesus fazendo a primeira multiplicação de pães e peixes. Então no versículo 13 diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se-lhe dela e curou os seus enfermos. Eita, glória a Deus. Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou alguns enfermos. É assim, queridos. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ou seja, todos os enfermos daquela multidão foram curados. Não há falta de poder no Todo-Poderoso. Agora é interessante, queridos, que Jesus, quando ele veio aqui para a terra, Jesus ele veio sem poder para a terra. Sabia disso? Você não sabia disso? Jesus ele veio para a terra sem poder, queridos. Jesus ele nasceu como filho de homem. E Jesus veio sem poder. Ele deixou todo o seu poder. Ele se desfez de toda a sua glória. Então, ele veio sem poder, porém Deus não deixou Jesus andar na terra e cumprir o ministério sem poder. Ele veio sem poder, ele nasceu de mulher, carne e osso, sem poder nenhum. Mas, um dia, o poder de Deus veio sobre ele. Quando? Pergunte, quando? No batismo. Quando ele foi batizado lá por João Batista, quando ele saiu das águas, o que foi que aconteceu? Quem veio sobre Jesus? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E Deus disse: este é o meu filho amado em quem me compraz. O Espírito Santo veio sobre ele. Dali, Jesus foi para uma festa em Caná da Galileia. Acabou algo nessa festa. O que foi que acabou na festa? O vinho. O vinho acabou. Mas o Espírito Santo já estava sobre Jesus. E naquela festa, Jesus, ele transforma a água em vinho. E a Bíblia diz que com este ele deu início aos seus sinais, aos milagres. Ou seja, esse é o primeiro milagre. E a palavra fala que os seus discípulos creram nele. A partir do momento que viram o poder de Deus operando na vida dele. O poder de Deus operando na vida de Cristo. Porque Cristo veio sem poder, mas o Espírito Santo veio sobre ele. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, agora ele começa uma nova fase. E nessa nova fase, ele não é só o menino que crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, mas agora ele é o homem que cresceu em sabedoria, estatura e graça e está ungido com poder, ungido com o Espírito Santo. Ao ponto da palavra falar em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos. Aleluia! Aí Jesus, ele termina a sua obra,
ele morre, ele se entrega completamente, ele vai para a cruz, ele morre a nossa morte, ele ressuscita no terceiro dia para a nossa justificação. Ele passa 40 dias ensinando ao povo e ele disse: agora eu vou para o Pai, eu vou para o Pai e vocês vão permanecer aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Então sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. Aleluia. Aleluia. Então nós recebemos poder, queridos. Nós nascemos nessa terra sem poder. Mas um dia, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Quando recebemos o batismo no Espírito Santo, o poder de Deus vem sobre as nossas vidas como um revestimento para fazermos as obras que Deus fez em Cristo. Aquilo que Deus fez em Cristo, nós podemos fazer porque Deus está em nós. O que Deus fez em Cristo, Deus pode fazer em nós. O que Deus fez através de Cristo, Deus pode fazer através de nós. Aleluia. Oh, aleluia. Diga isso para alguém para você, diga aí. Jesus disse que as obras que o Pai fez através dele, você poderá fazer. Porque o Pai fará através de você. Para quê? Para que as pessoas creiam. Para que as obras gerem um testemunho. Então, para que você vai orar pelo enfermo para ele ser curado? Para a pessoa dizer: eita, esse rapaz aí é cheio do poder de Deus. Não, não é para isso. É para que as pessoas digam: rapaz, realmente existe um Deus. E esse Deus deve ser servido. Aleluia. Então, Jesus estava fazendo essas coisas. No versículo 15 diz: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vá e adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmos de comer. Aleluia. Que coisa tremenda. Versículo 17 diz: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhe disse: trazei-mo. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aqui os pães aos discípulos. E estes, as multidões, deu os pães aos discípulos. Jesus multiplicou 5 pães em quantos pães, queridos? Quantos? Jesus multiplicou 5 pães em 12. Ele pegou aqueles 5 pães, ele abençoou os pães, e ele distribuiu aqueles 5 pães para os 12 discípulos. E os discípulos pegou os pães que foram abençoados e começaram a distribuir. Quem multiplicou em 5.000? Onde foi que aconteceu a multiplicação? Foi nas mãos de Jesus? Foi nas mãos dos discípulos. Os discípulos estavam indo e os discípulos estavam entregando, e o poder de Deus estava operando na vida dos discípulos, estava operando naqueles pães, e à medida que eles avançavam, havia multiplicação. Deus não pegou aqueles pães, 5 pães, e transformou em 5.000 e deu aos discípulos. Não, eles estavam indo e estavam distribuindo. Aleluia. E estavam multiplicando. Diga: Deus é bom. É tanto, queridos, que depois sobrou 12 cestos. 12 cestos cheios. Aleluia. Não vai ter falta, vai sobrar.
No versículo 20 diz: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram-se ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aleluia. Eu gostaria que você fosse comigo para Atos capítulo 6, versículo 1. Sabe, agora Jesus já morreu, já ressuscitou, já passou 40 dias ensinando, já foi assunto aos céus. Os discípulos já estão pregando a palavra. Pedro faz uma pregação, com a pregação de Pedro 3.000 pessoas se convertem. E eles permanecem lá no livro de Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam unânimes no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Eles estavam juntos, eles estavam recebendo da mesma fonte. Mas agora já no capítulo 6, nós vamos ver algo que eu acho extraordinário. Uma multiplicação. E aqui no versículo 1 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Lembra? Pedro pregou, 3.000 pessoas foram acrescentadas. Se você for observar lá no final do capítulo 2, a palavra fala que o Senhor acrescentou os que iam sendo salvos. Ok? Ou seja, Deus estava trazendo as pessoas. A pregação do evangelho estava gerando fé nos seus corações e as pessoas estavam vindo, estava havendo acréscimos. Mas eu gosto muito dessa expressão aqui do versículo 6, do capítulo 6, versículo 1, que diz: naqueles dias estavam sendo multiplicados os números dos discípulos. Discípulo, queridos, não é adicionado. Discípulo sempre é multiplicado. Por que discípulo não é adicionado? Porque um discípulo não chega pronto. O discípulo ele precisa ser gerado. O discípulo ele precisa ser alimentado. Está comigo, queridos? Então isso é muito importante. Naquele dia, o que aconteceu? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12, convocando a comunidade dos discípulos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Lembra que eu falei para vocês que há uma diferença entre adição e multiplicação? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gostaria que 3 homens viessem aqui à frente, por gentileza. 3 homens. Vamos dar um exemplo prático do que é adição. 3 homens. Pode ficar os 3 aqui, ok? Na minha frente. Eu vou descer aqui para explicar melhor para vocês. 3 homens. Vamos fazer uma adição de 2. Quanto é 3 mais 2? 5. Eu gostaria que mais 2 homens viessem aqui à frente. Mais 2. Pronto. 2 homens, ok. Então nós tínhamos 3. E adicionamos mais 2. Ok? Eu gostaria até que Berg viesse para esse lado de cá, porque vai ficar mais fácil eu explicar. Tínhamos 3 irmãos na igreja. E foram adicionados mais 2. Isso é soma. Isso é adição. 3 mais 2 é 5. Agora, observa que quando é adicionado mais 2, os 3 não acontece nada com eles. Eles só têm mais 2 do lado. Ok? Nada acontece em relação ao que já existe quando se é adicionado mais. Mas quando se faz 3 vezes 2, é totalmente diferente. É parecido, mas é bem diferente. 3 vezes 2 é quanto? 6. A gente já aprende a fazer as contas. 3 vezes 2 é 6. Mas 3 vezes 2, queridos, não é simplesmente adicionar os 3 mais 3. A gente pensa que 3 vezes 2 é fazer 3 mais 3. Pode vir aqui? A gente pensa que 3 vezes 2 é pegar os 3 aqui e adicionar mais 3.
Mas não é assim. 3 vezes 2 é pegar cada um desses três, e transformar cada um dos três em 2. Por exemplo, eu gostaria de vir para cá. Vamos fazer 3 vezes 2 na prática. Eu gostaria que esses 3 viessem bem para cá, para ficar mais claro, didaticamente. 3 vezes 2. O que é fazer 3 vezes 2? É pegar cada um dos três e transformar em 2. Então, 3 vezes 2. 1. Aqui. Para cá. 3 vezes 2. Ok? Tinha 3, agora tem 3, onde cada um dos 3 foram transformados em 2. Tem 6, né? O final é a mesma coisa, mas o princípio não é a mesma coisa. Ok? Vamos fazer agora o seguinte. Vamos fazer essa conta com... vamos pensar aqui. Com 5. 5 vezes 2. Não, na verdade, vamos fazer com 6, para ficar mais fácil. 6 vezes 2. Como é que a gente vai fazer 6 vezes 2? O que é 6 vezes 2, queridos? Como é que a gente multiplica 6 por 2? Vamos ver se vocês entenderam. A gente tem a ideia de calculadora, só do resultado final. 6 vezes 2 a gente já sabe quanto é o resultado, né? Todo mundo sabe que é 12. Mas o que é 6 vezes 2? Vocês ainda não entenderam. A outra não entendeu. Olha aí. Pastor Juarez já está começando a entender. A Aurélia pensou que era pegar 6 e transformar em 12, mas não é. 6 vezes 2 não tem nada a ver com pegar 6. 6 vezes 2 tem a ver com pegar cada um dos 6 e transformar em 2. Ok? Não é só adicionar, é transformar cada um em 2. Eu preciso de um homem para transformar esse em 2. Rápido, homens! Ó, já chegou um aqui, ó. Um já se transformou em 2. Vem para cá. Você observa que na multiplicação, esses 2 que estavam aqui, é como se eles vão dar espaço para que esse se transforme em 2 e ele também possa se transformar em 2. Preciso de mais um homem para transformar aqui Pastor Juarez em 2. Vamos lá. Vamos mais rápido para a gente ganhar tempo. Mais um homem aqui para transformar a Berg em 2. Pastor Alexandre. Vamos lá. Pastor Alexandre já está vindo rápido, correndo velozmente, como vai ganhar vidas. Mais um homem para transformar aqui Pastor Romulo em 2. Pode vir mais um aqui para transformar Caio, nosso irmão, em 2. Vamos transformar aqui Isaías em 2. Também pode ficar aqui com Isaías. E aqui com Caio. Você observa que transformamos cada um em 2. Isso é multiplicar um grupo de 6 por 2. Está comigo, queridos? Então, na multiplicação, cada um dos já existentes tem que ter um compromisso de ser multiplicado pelo número que está se multiplicando. Se fosse multiplicar por 3, cada um tinha que multiplicar por 3. Se transformar em 3. Se fosse multiplicar por 4, cada um teria que se transformar em 4. E aí o somatório é que tem um resultado que a gente entende. Mas multiplicar não é somar. Multiplicar é pegar cada unidade que compõe o todo e transformar naquilo que se está multiplicando. Está comigo, queridos? Então essa é a proposta de multiplicar. Isso é o que Deus disse, sede fecundos. Ele pegou os filhos de Noé e disse, eu estou abençoando vocês. Sejam fecundos, povoem a terra. O que ele está dizendo? Todos vocês agora vão ter uma responsabilidade e uma capacitação da minha parte para se transformar em 2. E os seus filhos, cada um vão poder se transformar em 2, em 3, cada um individualmente. Está comigo, queridos? E essa é a proposta que Deus tem para a igreja. Eu quero pegar um versículo aqui, para ficar mais claro. Podem ficar aí onde vocês estão.
para a gente explicar melhor e a gente conseguir entender, queridos, o que está escrito em Efésios capítulo 4. Estamos numa escola de crescimento, amém, queridos? Então estamos falando de um tipo de crescimento que é o crescimento através da multiplicação, ok? Efésios capítulo 4. Quantos abriram? Aleluia, obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. No versículo 15, no versículo 10 diz: aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E está falando de Jesus, está dizendo aquele que desceu, Jesus, é o mesmo que subiu, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu os 5 dons ministeriais, o ministério quíntuplo. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com vistas, com o propósito de quê? Aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Toda a igreja. Todos foram santificados pelo sangue de Cristo Jesus, ok? Em Cristo. Então, Jesus, ele concedeu dons aos 5 dons ministeriais para aperfeiçoar cada santo da igreja, cada irmão da igreja, cada crente, para que estes venham desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo. O que é a edificação? A construção do corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Para a edificação. Aí no versículo 15, ele fala: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, diga cada parte, diga cooperação de cada parte, diga cada parte do corpo de Cristo precisa cooperar. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Você percebe, queridos, que nós tínhamos 6. Para transformar em 12, não foi um trabalho tão difícil. Por quê? Porque cada um dos 6 só precisou se transformar em 2. Agora vamos juntar aqui, todo mundo, assim, chegar mais pertinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui os 6 que nós... Vamos pegar esses 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode dar as mãos esses 6, por gentileza. Bom, dar as mãos pode... Falta Isaías. Esses 6, certo? Aí os outros 6 venham para cá. Todos mais para cá um pouquinho. Aí imagina que Jesus quer transformar 6 discípulos em 12 discípulos. Ok? Se for através da adição, o que é que tem que acontecer? Um só vai ter que se desligar desse e tentar discipular esses 6. E os outros vão ficar olhando. Eu lhe pergunto, é justo? Não é a justa cooperação de cada parte. Pode haver um crescimento? Pode, mas é injusto. Não é multiplicação. É só adição. Aleluia. Então, os dons são dados à igreja para que cada pessoa que chega se transforme em um discípulo que também seja fecundo. Ou seja, que tenha a capacitação em si também para se multiplicar em outro discípulo. Aleluia. Diga, eu sou o discípulo de Cristo e estou crescendo, amadurecendo, para que eu possa gerar outro discípulo para Cristo. Aleluia!
Glória a Deus. Então isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Observa que quando uma criança nasce num seio familiar, ela não tem a capacidade de gerar outra criança imediatamente. Mas à medida que ela vai crescendo e sendo alimentada, completa ali 5 anos, 10 anos, ela ainda não tem, tipo Lucas. Lucas já não tem ainda a capacidade de gerar outra criança, nem de criar. Mas ele já consegue me ajudar com algumas coisas com João. Ok? Ele já não deixa, por exemplo, João entrar em zonas de perigo. Então, queridos, muitas vezes a pessoa chegou na igreja e a gente já tem que começar a ensinar essa pessoa, primeiro colocar o leite da palavra, para ela ir crescendo, fortalecendo. Mas à medida que vai crescendo, fortalecendo, chega tempo que você já tem que dar alguns cuidados, algumas atribuições para ela ir desenvolvendo aquele senso de família, de cuidado com o corpo. E vai chegar o tempo que ela vai poder cuidar de outras pessoas, gerar outras e também alimentar desde o início. Está comigo, queridos? Isto é multiplicação. Palmas para os nossos irmãos aqui. Essa é a multiplicação bíblica, queridos. O resto é inchaço. A gente pensa que as pessoas vamos orar para que Deus traga o povo para a igreja. Senhor, traz o povo para a igreja, enche essa igreja. Não é, Deus vai fazer assim não, queridos. Ele até poderia, mas o princípio da palavra é que cada um de nós precisamos trazer um. Cuidar de um. Gerar um, orar por um, alimentar, ensinar o novo nascimento, ensinar como ser dirigido pelo Espírito, ensinar como crescer espiritualmente, como evangelizar, que eles são redimidos, que eles precisam do batismo no Espírito Santo, que eles precisam andar pela fé, porque agora são justos e os justos andam pela fé. Que as suas orações funcionam, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que eles têm autoridade, porque ela agora é crente. Que eles podem usar o nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Aleluia! Os princípios elementares estão juntos, fortalecê-los até que eles se tornem cristãos fortes espiritualmente. Aleluia! Eu gostaria que vocês ficassem de pé, queridos. Sabe, a nota que vem no meu coração é que chegou o tempo de multiplicação. Chegou o tempo de multiplicação, queridos. Isso é algo espiritual, mas também afeta aquilo que é o seu natural. Não só a adição. Você viu que houve problemas com a multiplicação também? Houve murmuração. Lá em Atos 6, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Mas eles desistiram? Não. Eles levantaram outros. Aleluia! Pode ter problema na multiplicação? Pode. Mas nós vamos desistir? Não, nós vamos trazer a solução, inspirada por Deus. Não tenha medo do crescimento. Não tenha medo do crescimento que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Existem soluções para administrar qualquer problema que se levante ao longo do caminho. Aleluia, levanta as suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Pai querido e amado, eu quero te louvar, Senhor, por cada pessoa que está aqui nessa manhã, Pai. E quero declarar sobre eles, Senhor, a tua graça sobrenatural, operando, esticando, abrindo o entendimento, Pai, capacitando-os, em nome de Jesus, que a tua bênção venha operar, Pai, fazendo-os fecundos em todas as áreas, fecundos espiritualmente, Senhor, com a capacidade de gerar mais filhos, mais discípulos, com a capacidade de cuidar, de criar, de alimentar, de sustentar, de instruir, Pai, com a capacidade também de ajudar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, que eles também sejam fecundos, Pai, no natural, onde eles colocarem as mãos, Pai, que possa haver multiplicação na sua vida, Senhor, no seu trabalho, não apenas somando, mas o que eles têm se transformando em 2, em 3, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus crescimento, multiplicação na sua saúde. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus ajustes do que foi quebrado, do que foi danificado. Eu declaro em nome de Jesus a bênção de Deus, trazendo um efeito poderoso nas suas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia, o Senhor é bom. Diga para alguém perto de você, diga, você é fecundo, meu irmão. Aleluia. Pode sentar, querido. Eu quero orar com vocês. Eu quero, na verdade,
orar se houver pessoas enfermas. Alguém aqui com alguma dor ou enfermidade gostaria de receber oração para cura? Amém. Caio está aqui. Levante, estenda as suas mãos na direção de Caio. Pai, nós declaramos em nome de Jesus tudo que está fora de ordem na saúde de Caio, vindo à ordem agora, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a unção que cura, descendo sobre ele e sarando do topo da cabeça à planta dos seus pés, em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguém hoje gostaria de entregar a sua vida para servir a Jesus ou voltar aos caminhos do Senhor? Se você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, fazer uma aliança com Ele, ou voltar para os caminhos do Senhor, só levante sua mão. Gostaria de orar por você. Todos já entregaram a vida para Jesus? Amém, glória a Deus. Alguém quer receber hoje o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, receber revestimento de poder sobre a sua vida? Está disponível. Aleluia. Então vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém. Tem algo a acrescentar, Aurélia? Está tudo certo? Amém. 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 Sim. Vamos só orar. A Aurélia tem uma direção de orar para que o Senhor envie mais ceifeiros para esse projeto. Amém? Mais pessoas da igreja se engajando. Pai querido e amado, nós concordamos, Pai, em oração e te pedimos, Senhor. A tua palavra fala que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas está escrito que nós devemos rogar ao Senhor da seara, Pai, para que envie mais ceifeiros para a sua seara. Senhor, essa seara é sua. Nós somos os teus braços, nós somos os teus servos, Pai, aqui. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, te rogamos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor envie mais ceifeiros para a tua seara, para essa colheita e especificamente para esse projeto, Pai, lançando as redes, Senhor, que o Senhor envie mais, desperte, coloque sede, fome, disposição nos corações, Pai, para te servir e para ir, Senhor, para enfrentar o que for necessário, para deixar o que for necessário, para alcançarmos mais um para o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, vão em paz e sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.